Seja muito bem-vindo, jovens! Esse é o terceiro episódio do PRcast. Eu me chamo Bruno, estou aqui com... Nicole, comercial e co-host do nosso podcast. Temos dois convidados especiais. Um vocês já conhecem, nosso amigo aqui, Igor. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, acho que todo mundo já se acompanhou ali nos episódios anteriores. Sou o CEO e diretor da Potencializa Resultados e da SEC. Perfeito. Temos um convidado novo aqui, um cidadão chamado Gabriel. Se apresente aí, Gabriel. E aí, pessoal, eu faço parte aqui também da Potencialize, tá? Sou o gerente aqui de processos, já tenho um bom tempo também nessa área e vamos dar continuidade. Show! Pessoal, o tema de hoje é um tema muito interessante, muito bacana e que vai fazer muito sentido para o seu negócio, tá? Vamos falar de que, Igor, hoje? Hoje a gente vai falar sobre cultura de processos. E aí, é um tema bem legal, né, não? Rapaz, quando vê o nome desse cultura de processo, eu já dá um nó na espinha. Porque o que é cultura de processo? E eu quero também, pessoal, que vocês que estão assistindo, coloquem aí nos comentários o que vocês acham, né? Do que é cultura de processos para você. Perfeito. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente nem sabe, mas toda empresa tem cultura, né? Exatamente. Aí se tá certo ou tá errado, aí já são outros 500, né? Mas na sua visão, Igor, como trazendo para o nosso nicho que são escritórios de contabilidade, né? O que viria a ser cultura, né? Legal. Quando a gente fala sobre cultura, a gente aborda um tema muito abrangente, né? E cultura, na realidade, toda espécie, ela tem uma cultura. Então, cultura são aquelas as ações, né? São as atitudes que norteiam o ser humano, né? Norteiam a pessoa em um determinado ambiente, um determinado... enfim, uma determinada comunidade, né? Não? Então, tudo que é relacionado à cultura, ele vai ser o que está intrínseco na gente e o que vai nortear nossas ações. Acho que basicamente seria de uma forma mais abrangente, né? Sobre cultura, e a gente vem sobre... cultura referente à etnia, cultura de comunidades, cultura... e aí vem sobre cultura empresarial, cultura de negócios, cultura de processos, né? Então, tudo que envolve cultura são as ações que vão nortear enfim, vai ser o que vai nortear nossas ações, na verdade, né, não? Legal. O que eu observo muito, tá, Nicole, Gabriel, quando se fala muito em cultura... As pessoas estão achando que é muito de empresa grande, né? A gente tá falando lá de uma empresa multinacional, com vários setores, departamentos, mas uma vendinha ali da esquina do seu José, a bodeguinha ali, ele tem uma cultura, né? Isso. E aí, como é que essa cultura está funcionando, está agindo e está influenciando no meu negócio? Aí eu acredito que entra o complemento do nossa pauta de hoje, né? Que é cultura de processos, né? Perfeito. Como implementar e como melhorar. E aí, como é que tem essa conexão dessas duas palavrinhas mágicas aí no escritório? Perfeito. Você falou, Bruno, sobre toda empresa, ela tem cultura, né? Então, se a gente pegar qualquer empresa de pequeno porte, a cultura é do próprio dono, né? É o dono que implanta aquela cultura ali. Então, é a forma que ele age que vai também... fazer com que os funcionários, os colaboradores, eles ajam daquela maneira. Então, mesmo que não esteja escrito, a cultura vai ser pelo exemplo que o dono está dando. Então, não tem como você, por exemplo, fazer uma cobrança de um funcionário de uma determinada ação ou determinada atitude se você não tem aquela atitude com você, você não faz aquilo ali. Então, isso é que é cultura. E quando a gente fala de cultura de processos, e quando a gente vai para a nossa área de cultura, de escritórios de contabilidade, na verdade, a gente vê que não é uma coisa intrínseca do contador, daquela pessoa que foi formada em contabilidade, cuidar de processos. Então, é uma coisa que precisa ser ensinada, precisa ser aprendida pelo gestor e pulverizada para a equipe.
Interessante isso, né? A Potencialize, ela tá localizada aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas a gente atende clientes de todo o Brasil, né? Nosso amigo Gabriel, você mora onde, Gabriel? Maceió, Maceió. Alagoas. Você já trabalhou em algum escritório de contabilidade? Sim, E já atuei. lá na sua cidade? Exato. Perfeito. E aí, o que é que você observa? Os seus clientes que você atende hoje na Potencialize, de todo o Brasil, tem muita diferença do que você tinha lá em Maceió? Eu vejo que os problemas eles são os mesmos, mas só mudam as pessoas, tá? Problema assim relacionado a escritório de contabilidade, praticamente todos os escritórios têm essa falha no processo, tá? Uhum. Realmente é como o Igor ele falou, o contador ele não foi habituado a trabalhar com processos, e sim entrega de obrigações. Eu vejo que problemas, como a gente atende praticamente o Brasil já todo, eu vejo que os problemas eles são os mesmos, só vai mudar uma questão ou outra relacionada a colaborador. Perfeito. E aí a gente tá voltando, Nicole, no segundo ponto aqui mais importante nesse pilar. Eu não diria nem o segundo, o mais importante são pessoas, né? Igor falou do contador. Na nossa graduação, né? A gente passa ali 4 anos dentro da faculdade, às vezes a gente vai até para uma pós-graduação, mas às vezes a gente não tá nem pensando nesse processo de cultura, né? Tá se falando muito de eu tenho que fazer uma escrituração fiscal, eu tenho que entregar um processo, eu quero performar, eu quero melhorar, mas aí eu não aprendo como fazer isso, né? E aí você disse aqui o exemplo. E aí a gente toma como base a história de muitos escritórios de contabilidade. Eu não sei se aconteceu com você, mas como é que começa um escritório de contabilidade? Ou eu já trabalhei num escritório e aí peguei uma carteira de cliente e comecei, ou eu me formei com a cara e a coragem, peguei uma empresa de um amigo, abri para um outro, e daqui a pouco eu tenho 3, 4, 5 empresas, já não estou dando conta de fazer só, e eu coloco um estagiário. Aí depois de estagiário eu contrato um assistente, ou então arrumo um sócio, e a gente vai fazendo aquilo ali na base do improviso, do achismo, e eu nunca parei para pensar e dizer assim, como é que eu vou estruturar isso? E lembrando que essas pessoas que vão entrando dentro do negócio, elas vêm com os costumes, com os hábitos, com as experiências de vida dela. Por exemplo, Gabriel hoje trabalha com a gente como gestor de assessoria. Antes ele trabalhava no escritório de contabilidade. Então ele trouxe para a Potencialize a experiência que ele teve anterior. E essa experiência, ela molda a relação que ele vai ter com a gente que trabalha na Potencialize hoje e com a entrega que ele vai fazer com o cliente dele. E aí, casa muito com o que a gente vem reforçando a ideia nos últimos episódios, no primeiro episódio, agora no segundo episódio, da importância de você ter aquela tríade bem fundamentada de pessoas, processos e tecnologia. A gente falou de tecnologia, falou de processos, agora está reforçando a parte de processos, mas ela está extremamente bem correlacionada com a parte de pessoas. E cada um vem com a sua bagagem ali emocional, técnica, operacional, e você precisa, junto aí com o gestor do escritório, o dono do escritório, quando ele está começando a criar ali aquela ideia, aquela cultura dele, dentro do negócio dele, ele precisa entender se o que ele está fazendo está correto, alinhado ao que ele espera que os colaboradores dele entreguem, e se os colaboradores estão dando sequência ao que ele quer implantar ali. Isso aí é fundamental, né? E o que eu mais observo, tá? Olhando com amigos contadores que eu tenho, com os clientes nossos também, às vezes o cliente ali, o contador, ele sabe que tem muita coisa errada, tanto problema, e ele não sabe por onde começar, né, Igor? Isso. E aí, pegando a Potencialize como uma empresa que auxilia os escritórios a implementar e melhorar e potencializar seus resultados através de uma cultura de processos bem definida e organizada, e também otimizando seus processos via tecnologia, RP contábil e tudo mais. O que é que você avalia de por onde começar? Qual seria o caminho? Legal. Quando a gente fala de cultura, como a gente falou, né, são ações e atitudes que vão nortear o ser humano. Mas para você ter uma cultura de processos, é imprescindível você ter processos inicialmente, né? Então, o primeiro passo é você ter os processos, tá? E aí, ter os processos, ele também fica muito subjetivo, né?
Porque, Processo Igor, o que é ter processos? É o do tá? advogado ali? É, Eu vou pro não. juiz? Processo, o que é que eu vou ter de processo? O que é processo? Na verdade, todas as empresas, elas já têm processos. O que elas não têm é aquilo formalizado, documentado e reforçado na equipe. Então, o primeiro passo para você implantar uma cultura bem clara sobre processos é você documentar. Então, você fazer todo o mapeamento dos seus processos. É entender como estão sendo feitas as atividades, como estão sendo entregues o produto e os gargalos que existem nesses processos que precisam ser melhorados. Isso seria aí aquele primeiro ponto que é o diagnóstico. É você chegar e colocar num papel, beleza, meu dia a dia está sendo feito dessa forma, nessa sequência. Será que existem pontos aqui que eu posso aprimorar? Será que faz uma integração com outro sistema? Vai reduzir isso aqui? Não vai? Dessa maneira você vai conseguir identificar os gargalos e entender o quanto essas alterações vão trazer de benefícios de tempo e de entrega para a tua equipe com relação ao teu cliente. Perfeito. Então, você, contador em casa aí, passou no YouTube e viu esse vídeo, rapaz, isso aqui é para mim. Eu faço um convite a você. Entra nas nossas redes sociais ou comenta aqui embaixo, que a Nicole vai estar monitorando, e chama a gente para um diagnóstico, tá? A Nicole, ela vai ter um bate-papo muito interessante com você, vai entender a sua necessidade, a tua dor, em que momento você está, porque não adianta só sair comprando curso, investir no melhor sistema, pagar a mentoria, se a tua cabeça, se você não está pronto para receber aquela informação, tá? Então, eu acompanhei essa semana um processo de venda de Nicole, um pitch comercial, e é muito interessante esse trabalho que a Nicole faz de entender a tua realidade. Às vezes, você precisa só de um curso ali que vai já dar um pontapé inicial. Outra vez, você vai ter que ter uma assessoria, você vai ter que ter ali o Gabriel pegando no pé, como um personal ali, bora, vai, dá para fazer mais, dá para entregar mais. Então, assim, se você não está preparado para o que vai acontecer, você vai ser atropelado. E, assim, a tecnologia chegou, o governo tem ali nossa missão ali de ser nosso sócio, né? Em tudo que a gente faz, então não para de lançar a obrigação, então você tem que estar preparado, né? E aí, aqui eu anotei, Igor, então seria o quê? Para ter um processo organizado, eu preciso primeiro formalizar. Isso. Documentar. E aí, se não tá escrito, não foi dito, né? Exato. Ah, todo mundo sabe o que é para fazer, mas... Muita gente acha que um documento um documento não é importante, né? Mas, pelo contrário, ele vai trazer aquela formalização. Então, se você não tem hoje um documento que facilite o teu colaborador olhar e saber o que ele vai ter que fazer, então você está totalmente às cegas. Você está sujeito ao teu colaborador fazer da forma que ele achar melhor. E aí cada colaborador acha de uma forma. E o que acontece? Se você não tem nada formalizado, um colaborador vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro jeito, e daqui a pouco você tem várias formas de entregar. E aí o que acontece, que eu tenho certeza que acontece na maioria dos escritórios de contabilidade? Cada cliente que é atendido por um colaborador específico, ele vai gostar de um e não vai gostar de outro. Então, quando aquele colaborador pede para sair, o cliente ele vai reclamar. Ah, fulano saiu, eu queria ser atendido por ele. Se ele saiu, eu vou com ele, não fico mais no escritório de vocês. Olha só que... Então, se você não pressão, tem, né? esses processos documentados, você está sujeito a isso. Então, esse é o mais importante. Apesar de documento realmente não fazer milagre, também tem isso, né? O cara cria os processos lá dentro, deixa numa gaveta e diz, tem um processo. Mas não é assim. Aquele documento, ele precisa servir para alguma coisa. Ele tem que estar sendo monitorado, atualizado e tem que servir para ter um treinamento ali para os colaboradores. E ainda tem outro ponto com relação a essa importância da documentação, Igor, que quando você coloca em etapas todo o processo que deve ser seguido, que, entre aspas, todo mundo sabe como deve ser feito,
você consegue entender também se determinado grupo de clientes da tua empresa vai ter particularidades específicas. E aí, o que é que também acontece? Se colaborador A faz um determinado grupo de empresas para aquela atividade X e colaborador B faz determinados tipos de empresas do grupo Y. Se o colaborador A vai entrar de férias e o colaborador Y vai atender a carteira daquele colaborador A, quando ele tem um documento com as particularidades também daquele grupo de clientes, é muito mais fácil de dar sequência ao processo e ao atendimento sem que o teu cliente sinta que houve uma mudança de colaborador. É aquele sentimento, né? Eu não quero tirar férias, porque quando eu volto de férias eu tenho mais trabalho do que quando eu tive férias. E isso aí, eu gero no meu colaborador um pico de cortisol, e aí a gente sabe que o cortisol vai aumentar o quê? O estresse. Você sobre estresse, você dificilmente vai performar. Geralmente você vai estar fazendo ali na fadiga, com erro, com atraso, retrabalho, e aí gera toda uma insatisfação de uma cadeia. E aí aqui eu observei o terceiro passo, né? Formalizar, documentar, e eu observei um treinamento contínuo, né? Fazendo diagnósticos, tá? Com os clientes da Potencialize, a gente já faz essa abordagem de investigar se o cliente faz ou não e também instruir o cliente a fazer um treinamento contínuo. Geralmente, o que é que os escritórios, em sua maioria, faz, né? Vocês fazem treinamento? Fazemos. Sempre que tem uma novidade no sistema, no governo e tal. Ou seja, de forma pontual. E é aquele treinamento chato, né? Que o cara vai lá obrigado a fazer. O colaborador não se sente atraído para fazer aquilo ali. Logo, vai ser algo tipo só um documento para arquivar, né? E aí, se você olha com bons olhos, se o empreendedor vê isso como uma ferramenta de potencializar os resultados dele, né? Treinamento tem que ser contínuo. E aí eu não posso ser só o empresário treinando. Eu tenho que chamar uma empresa de fora, eu tenho que investir numa ferramenta que possa fazer isso, né? O que é que você observa aí com as empresas que deixam de lado essa parte de treinar a equipe para isso? O primeiro que é muito difícil uma empresa, um escritório de contabilidade ter treinamento. É muito difícil. Realmente é raro um escritório que tem treinamento, mesmo que seja pontual. Sim. Que treine colaboradores já é difícil. Esses que estão treinando, a gente já observa que são os em destaque, né? Que estão treinando pontualmente, mesmo que seja tecnicamente, que eu falo assim, vamos aprender o SPED fiscal, vamos aprender o FD contribuições. Mesmo que seja assim, já são escritórios que conseguem avançar muito mais do que outros. Mas aqueles que realmente se destacam em processos são aqueles que têm um ritual de treinamento. Que aí vem a ligação com a cultura de processo. A cultura vem de rituais. Fantástica essa A palavra. cultura, ela é formada por rituais. Mas não é um ritual que você coloca, pessoal, hoje a gente está instituindo um ritual de toda semana ter treinamento. A partir de hoje já temos cultura. Não, cultura é, depois de 5 anos fazendo a mesma coisa, aquilo ali já está meio que encorpado na empresa. Os colaboradores já se adaptaram a fazer aquilo ali. Então, o gestor, ele tem que ter um olhar. Eu observo muito. Gabriel, tu gosta de café? Bastante. Bastante café, né? É assim, quem trabalhou no escritório de contabilidade não podia não gostar, passa a gostar. Porque a gente passa muito tempo sentado, de frente para o computador, às vezes aquele número ali dá um sono. E o nosso café aqui acaba sendo um grande aliado, né? O empresário, ele pode... Só esse cheirinho, né? O empresário pode tornar, por exemplo, treinamento, né? Pô, quando fala em treinamento, Maria, eu já passo o dia todo lendo, estudando, ainda vou para um treinamento. O empresário, em vez de fazer um treinamento, pessoal, vamos fazer aqui um café? Pô, no escritório, quem não gostar de café, bom sujeito não é, né? Então, um bolinho, né, Bruno? Aí daqui a pouco tem um bolinho e tal. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui 10 minutos de uma coisa. Não aprofunda, não. Se você não tem a cultura, se você não tem esse ritual, começa devagar, de pouquinho. É como o Igor falou. Também não vai esperar 5 anos, não, para fazer. Começa hoje, tá? Isso. O que é que eu posso fazer hoje? Pessoal, hoje eu vou trazer um insight. Daqui a pouco, olha só, a gente tá criando um conteúdo bacana. Traz esse conteúdo pro teu cliente. Infinitos conteúdos você tem no YouTube, Spotify.
traz para o teu colaborador, cada um assiste em casa e daqui a pouco traz para discutir numa reunião, a tua equipe vai evoluir. Como o Igor falou, os poucos escritórios que estão fazendo e não estão fazendo nem muita coisa, já está fora da curva. Imagine se você começar a implementar isso. E grandes empresas não imagine o contrário. Elas têm esse ritual. Por exemplo, uma grande loja, uma Magalu da vida, se reúne os vendedores ali antes de começar o dia. Para quê? Para ver o que é que a gente vai fazer. E aí eu tenho uma provocação e eu indico, ofereço a todas as empresas, mas principalmente escritório de contabilidade. Igor, o que danado é daily? A daily na verdade é uma reunião, né? Que com ela fomenta também uma cultura, principalmente para equipes que estão em home office, que todos os dias, né, tira 15 minutos ali, para que a gente fale o que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito, né, no dia atual. Né? Para muitas empresas, pode nem fazer sentido isso aí. Né? Equipes que têm o presencial, ou equipes que são mais relacionadas à tecnologia, né? Empresas de software, pode não fazer sentido uma dele. Por quê? Porque o cara é programador, por exemplo. Ele vai fazer a programação no dia anterior. Então, não faz sentido ele falar o que foi feito no dia anterior. Provavelmente está dentro de uma tarefa que ele está fazendo todos os dias. Mas, geralmente, equipes de programação trabalham com sprints. Então, é outra modalidade, que também é uma cultura, é uma forma de você conseguir aproximar mais as pessoas. Mas hoje, na nossa equipe, a gente tem uma daily, que é a equipe operacional, se reúne todos os dias para cada um falar do que foi feito e do que vai fazer no dia atual. A gente também tem um outro ritual, que é um check-up semanal, toda segunda-feira. A gente fala do que foi feito na semana anterior e do que vai ser feito na semana, e também aproveita para falar de alguns problemas que precisam ser resolvidos. Né? Estamos falando aqui nomes bonitos, interessantes, check-up, daily, mas tudo é pessoas e para pessoas. E tá? Processos. Mas vamos lá, eu sou um escritório de contabilidade. Bruna, eu não sou uma empresa de tecnologia. Imagine você, contador, chegou para trabalhar hoje, tá? Você como gestor, você tem 10 colaboradores na tua equipe, você não sabe o que os 10 fizeram no dia anterior. Então, Bruno, o que é que teve de pendência? Teve isso, aquilo, outro. Gabriel, o que é que aconteceu? Tive a dificuldade com o cliente e tal. Igor, o sistema travou aqui. Eu, de maneira rápida, e aí, se é presencial, eu recomendo fazer em pé, para não ter ninguém tempo de falar muita coisa, que vai cansar e tal. É sem café, sem água, é só em pé. São 4 pessoas, cada um vai falar ali o que aconteceu, e o que tem problema e o que pretende fazer naquele dia. Eu, como gestor, estou sabendo o que todo mundo está fazendo, eu já tenho um ritual ali pré-definido, e sempre que for chegando alguém, vai fazer automático. E isso eu digo porque a dele na Potencialize começou quando? Começou no momento que a gente realmente instituiu equipes, né? Equipes operacional, comercial, CS. Então, a gente instituiu equipes e começou nesse momento. E também na necessidade, né? Porque a nossa equipe ela é home office. Entendi. Então, precisa de uma interação. Legal. E aí, o que eu acho interessante também é que é tudo oportunidade, né? Na dele, você vai ter que falar. E aí você tem um entrave, o teu colaborador ali é muito operacional, não é um cara bom de comunicação, ele vai ter que estar falando. Então você já está treinando, tá? Então se você faz isso todo dia, são quantas semanas no ano? 54, né? Vezes 5. Quantas vezes você vai estar treinando a tua equipe para se comunicar, expor, trabalhar, solucionar problema? Então assim, é algo simples, 30 minutos que eu garanto que você vai potencializar os resultados dentro do teu escritório, né? Mas eu lembro, agora falando sobre histórico da Potencialize, né? Que antes mesmo de termos uma equipe 100% home office, que lá nos primórdios a gente ficava presencial, que a equipe era bem menor, 2020, início de 2022, final de 2021, início de 2022, a gente começou essa transição de semi-presencial, semi-home office. E aí, tu começou essa ideia de vamos colocar as deles.
Pro operacional fazia sentido, pro comercial não. E aí tem ali, desde o começo da Potencialize mesmo, as reuniões semanais, que era onde a gente fazia esse alinhamento. Que era menos demanda, era menos pessoas, era todo mundo ali mais presente mesmo. Tanto que é o período que mais tem foto de 3, 4 pessoas ali no começo. Só que essa questão, Bruno, também de você colocar uma daily, mesmo que seja home office, que você falou do treinamento da oratória, ele coloca as pessoas já nesse intuito de uma mudança de cultura. E aí é um dos pontos da parte da implantação do processo de culturas, é você envolver a equipe. Não adianta você dizer, a partir de hoje eu quero que tenha esse processo, essa atividade. Mas aí você coloca isso só para a galera que está em cima da pirâmide aqui. Vai ser só o gestor e o líder? Não. Pega até mesmo o teu estagiário. Porque teu estagiário, ele tá tendo uma experiência de universidade que é técnica, mas ele não tá tendo... E ele chega no teu escritório e tem na prática. Aí você começa a ter cara. um profissional mais capacitado, né? Você tá preparando alguém para tua equipe. Sim. Igor, de onde você tirou essa opção aí de processo? Eu imagino que tenha sido da Domínio. Eu vou fazer até uma provocação, que aí lá na Domínio todo mundo tirava onda comigo, que chegou o garoto padrão. Porque eu ia dar um treinamento, eu ia fazer alguma coisa no sistema lá, e todo mundo ficava pego da vida comigo. Não, isso não é padrão, não. E assim, era chato, eu entendo, tá? Eu me coloco no lugar dos meus colegas ali, tem alguém falando, isso aqui não é padrão, isso aqui não é... Mas assim, toda vida que dava cagada, era o quê? Alguém saiu do padrão. Deixou de seguir ali. E aí, por exemplo, quando eu tenho tudo formalizado e documentado, se deu erro, aí eu ajusto o processo, correto? Mas se tá dando ok, não tem o que fazer. Saiu da regra, aí é onde dá o problema. Foi dali que você começou a pensar nisso, de trazer também para os escritórios de contabilidade? Isso, exatamente. Foi logo quando eu comecei, né, na Domínio, acho que julho de 2011, eu fui na Domínio com, 5 meses de experiência só em escritório de contabilidade, né? Eu não tinha muita expertise, eu não sabia nem o que era o SPED direito na época. E lá eu comecei a Domínio já tinha os padrões, os fluxogramas, POPs, tudo montado, e foi o primeiro material que eu recebi, né? Tá aqui os nossos padrões, leia, né? Então, lá eu li, mas de 3 em 3 meses vinha um consultor lá da matriz para sentar comigo e ler todos os processos. Né? Por quê? Porque ali o colaborador, o técnico, não poderia usar desculpa dizendo que não sabia daquele processo. Né? Ele sabia daquilo ali. E se ele fugisse do padrão e desse errado, a culpa era de quem? Era dele. Né? Ele assumia o risco porque ele estava fugindo do padrão. Né? Se ele cumprisse o padrão e desse errado, aí ok, tá no padrão, tá nisso aí, deu errado, vamos reformular o processo. Né? Poderia o cara fugir do padrão e dar certo? Pode ser. E aí o cara também vai fazer o quê? Deu certo aqui, vamos repensar o padrão, vamos colocar isso aqui para todo mundo. Né? E isso foi o que aconteceu comigo, tá? Tinha um consultor na Domínio, que até hoje ele tá lá, que o cara simplesmente sabia de todas as legislações do estado todinho, assim, de todos os estados. Ele era o cara, o guru, o cara era muito bom. HD. Só que ele era muito frio. Pessoal lá do sul e tal, a Domínio Santa Catarina e tal. Então ele era bem objetivo. Quando ele vinha pro suporte aqui dar ajuda pra gente, o pessoal disse, não quero falar com esse cara não. O cara nem pergunta como é que eu tô. Só que não é um padrão da Domínio, tipo, de ter esse envolvimento. Só que o meu cliente, no Nordeste, a gente tem mais essa cultura de saber como é que foi o final de semana, o que é que precisa e tal. Então, a gente precisou fazer algumas adaptações, né? E aí você falou algo interessante que eu observei, né? Vem um consultor e senta do teu lado para avaliar. Aí você olha assim, no meu escritório só tem 4 pessoas, eu não tenho como contratar um consultor e tal. Gente, você, como dono do escritório, você vai ser o consultor. Agora, se você tá o tempo todo só na operação, aí, meu amigo, você tem que começar a abrir tua mente e olhar, eu tô passando mais tempo do meu dia operando, fazendo ali trabalho que era para ser o meu analista, alguém que eu tô pagando para fazer isso, ou tô revisando,
ou eu estou pensando no futuro de como crescer o meu negócio, né? Tem que ter essa percepção, né? E aí, o que eu mais vejo é o cara não querer sair de operação, o dono do escritório. Independente do tamanho. Tá pequeno, vai crescendo, tenho 50 colaboradores, mas eu tô lá. Não, eu tenho que verificar se o balancete... Você tem algum cliente assim, Gabriel, que avalia assim, que ainda tem essa situação? Você trabalhou em um escritório que também tinha isso, o dono queria passar por isso? A gente tem clientes, tá, na nossa carteira, que sempre a situação, quando a gente falava de daily, era que, eu não acho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. E os problemas vindo aqui para nossa assessoria e praticamente a gente sem conseguir evoluir, tá? E aí foi o momento que eu me juntei com esse cliente justamente ali para entender como a gente poderia criar um processo mais adequado dentro do escritório. Era um escritório que estava sofrendo rotatividade gigantesca. E aí eu disse, pessoal, bora fazer o seguinte, vocês toda segunda-feira pegam o horário da gente e marcam uma reunião justamente para ir criando esse ritual. Não adianta vocês colocar várias reuniões da semana, você vai sobrecarregar a sua equipe e você não vai conseguir fluir, tá? Começa com 15 minutinhos. E aí é um cliente que está fazendo essa situação, a gente já está indo para outros departamentos no escritório dele e as coisas começaram a fluir depois dessa mudança aí, desse ritual. E aí você vê, né? É um pequeno detalhe. 15 minutos. Às vezes você passa 15 minutos tomando café ali, reclamando do teu colaborador, de que tá ruim, ligando para Deus, o mundo, o homem da pipoca, e menos conversando com as pessoas que vão resolver teu problema, tua equipe. Exato. E assim, você olha esse tipo de situação, Bruno, e o cara vai e diz assim, não, porque meu colaborador não tá fazendo, ou tá fazendo de um jeito que eu não faria. Tá. Se vocês estão fazendo de determinada forma hoje e você não está satisfeito, muda. É tipo, muda. Vai doer. Qualquer mudança dói. Você sai da sua zona de conforto, você vai ter resistência de colaborador, você vai ter 1001 problemas que eles vão inventar que existem. E agora você falou tudo, né? Muda, né? Jim Collins tem uma frase espetacular, né? Você tem que ter pessoas certas no lugar certo. Primeiro pessoas e depois todo o resto. A gente quer que o colaborador mude. Mas às vezes o colaborador não quer mudar. Você às vezes tem um excelente técnico na função errada. Às vezes você só troca o cara de lugar. Aí eu lhe pergunto, contador, da tua equipe que tem hoje, você já tem 3, 4 colaboradores. Alguma vez você fez alguma pesquisa ali de como é que essa pessoa é? Tipo, ela é mais o quê? Ela é mais oratória, ela é mais técnica, ela é mais produtiva? Análise comportamental. Tem um nome bonito agora, né? Soft skills. Mas trazendo para a realidade, quais são as competências que o teu colaborador tem? Você já investigou? E assim, se a gente for olhar no Brasil aí, que tem um mundão aí de escritórios de contabilidade, e eu vou além. Fora do escritório de contabilidade também tem esse problema, né? Nessa mesa, vocês têm uma pessoa que passou por isso. Eu entrei na Potencialize como estagiária de análise tecnológica, banco de dados, por causa da minha primeira formação. Fiquei, 6 meses como estagiária de análise de dados. Aí, Igor, Nicole, vamos pro operacional das consultorias? Vamos, mudei, fui para as consultorias, 6 meses. Cara, eu não funciono com rotina e hábito de cliente, ó, processo é esse. Não funciona. Eita. Com 6 meses, Igor vai e diz assim, surgiu uma vaga no comercial. Bora, Nicole? Bora. Me achei, cara. Tô aqui há 2 anos. Pessoa certa no lugar certo dá match. Pessoa errada no lugar errado. E aí você fica agora, não, mas ele já sabe de tudo. Não, mas já tô acostumado. Cara, eu digo isso porque eu sofri na dor, tá? Também fui empresário, também fui empreendedor. E assim, demorei muito a trocar as pessoas. E eu apanhei muito por conta disso. Então assim, eu dou uma perguntinha assim que é fatal, tá? Olha pra tua equipe. Você conhece todos os seus colaboradores. Você conhecendo, tipo... Eu conhecendo Nicole hoje, do jeito que eu conheço, eu contrataria a Nicole novamente? Se a pergunta for não, então já prepare o RH, já prepare a rescisão. E assim, é caro demitir. Cara, é ter um profissional ruim na equipe. E não se apegue, cara. Não se apegue de verdade, assim. E o que eu vejo muito também é, por exemplo, como o escritório de contabilidade tem muita rotatividade, às vezes sai o teu analista do escritório
E às vezes você tem um auxiliar dentro do teu escritório que você já vai, ele não tem nem as competências de analista e você coloca ele num cargo, tá? É certo. Dá um pouquinho de tempo, ele não vai aguentar. Ah, mas tá muito tempo aqui comigo, isso, aquilo, outro. Pessoal, a gente já tá encaminhando aqui pro final, certo? Mas eu quero deixar uma provocação para vocês colocarem aqui no comentário sugestões de pautas para os próximos encontros. Mas assim, a reflexão que a gente deixa é: o que é que vocês podem fazer para estar otimizando, melhorando e procurando pessoas corretas para colocar ela no lugar correto, né? Igor, suas considerações finais aqui. Bom, pessoal, eu falo bastante sobre cultura de processos. Eu quero também deixar uma provocação, né? Se você tem uma dor de processos, você precisa revisar isso, né? Eu acredito que escritórios que já têm uma equipe mais ou menos de 8, 10 pessoas, provavelmente ela já tem problema de processo. Então, já é hora de rever isso aí, já é hora de colocar para fazer um mapeamento, para estruturar, porque se você crescer desorganizado, você até pode crescer, mas no futuro você vai perder muito cliente por falta de atendimento. A pessoa diz, mas é falta de processo. Não, é porque você vai perder cliente, porque o cliente vai achar que você não se conversa dentro. Eu quero fazer até uma provocação, uma enquete aí para nossa amiga Larissa botar lá na edição, né? Você acredita que a cultura de processos pode reduzir a rotatividade de escritório, de colaboradores no escritório de contabilidade? Perfeito. Vamos deixar. Vamos ver o que o pessoal acha aí. O que o pessoal vai achar aí, porque é uma dor, né, que a gente observa. Gabriel acompanha mais os clientes ali de perto e sabe, poxa, saiu fulano. A gente faz toda uma configuração aqui do sistema. Ei, Bruno, aquela configuração que você fez ali, saiu 2 colaboradores, vamos ter que mudar para você. Isso é o pai nosso de todo escritório de contabilidade. E aí a rotatividade, né? E o que provoca tanta rotatividade? Será que eu tendo os processos bem definidos, bem organizados, meu colaborador sabendo o que tem que fazer ali durante o dia, não tem um ambiente caótico, estressante, vai auxiliar a reter esse talento dentro da minha base, mesmo com a briga salarial que a gente tem no mercado? Isso aí vocês vão ter que responder pra gente e a gente traz depois um bate-papo legal só sobre isso. Bruno, você tocou num ponto agora da questão de comércio salarial aí no mercado. E quando você tem uma empresa que tem uma cultura de processos, uma cultura organizacional, uma cultura que a equipe se entrosa muito bem, aquele colaborador ele vai avaliar 300 milhões de vezes se vale a pena ele sair daquele núcleo que é gostoso de trabalhar para ir para um novo desafio por conta de 200, 300 reais a mais. Perfeito. Eu concordo muito com você. Dinheiro é importante, muito importante. Não se dá para viver sem dinheiro, mas a gente tem muita coisa ainda a respeito disso. E aí, antes de finalizar, passar para o nosso amigo Gabriel, eu dou uma dica de filme, tá? Para você que quer aprender um pouquinho sobre processo, cultura de processo. Tem um filme chamado Fome de Poder, que é do McDonald's lá, o Ray Kroc, lá a história dele. Muita gente, eu odeio esse filme agora, passei a odiar o McDonald's depois disso. Tire isso da sua mente e olhe só com análise crítica. A seguinte cena, eles construindo numa quadra de tênis ali, a forma de mudar um hambúrguer lá, de como eles vão fazer. Eles desenharam numa quadra de tênis. Então, assiste esse filme, vale muito a pena. Coloque ali, dentro do seu escritório, como é que eu posso mexer? Gente, às vezes você mexer uma cadeira de lugar, você vai aumentar a produtividade da tua equipe, tá? E aí a gente tá falando que isso lá em 1900 e tarará, tá? A empresa já estava fazendo isso. E era uma lanchonete, uma hamburgueria. Imagine você, um escritório de contabilidade cheio de tecnologia, cheio de coisa, e vocês ainda estão vivendo no retrocesso. Então, se vocês também viram o filme, querem melhorar e não sabem como fazer isso, aí é com nossa amiga Nicole, né? Procura nós. A gente usa muito o argumento da melhoria contínua, né, Bruno? Então, hoje a gente tem no nosso portfólio aqui a assessoria de processos, que é a nossa standard ali, que é a base. A gente tem a assessoria para o OnView Processos, que é o antigo Gesture, que é a parte de tecnologia.
Tem assessoria para domínio de sistemas também, com relação a como você utiliza o teu sistema e como você pode melhorar isso no teu dia a dia. Mas óbvio que isso vai depender, qual desses serviços você vai contratar, vai depender do momento que você se encontra hoje. Pode ser que você precise de uma assessoria de processos, pode ser que você precise de uma assessoria de domínio, pode ser que você precise das duas. Mas será que eu tenho disponibilidade de pessoas, tempo e dinheiro para investir ao mesmo tempo em cada uma delas? Conversa comigo, porque eu tenho até o curso, cara. Aí tá certo. É isso aí. Então, se chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo, comenta aqui embaixo, deixa esse joinha. A gente já tá no Spotify também. Nós tá chique, viu? Avalia lá, dá umas 5 estrelinhas. Compartilha com algum colega teu que acha que vai fazer sentido esse conteúdo. E aí a gente se encontra no nosso próximo PR Cast, né? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Obrigada, Igor. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tchau.